Hoje a gente vai falar de um dos principais e mais importantes temas em pesquisa e em medicina, que são os desfechos. Existem vários tipos de desfecho e a compreensão é fundamental para que você tenha autonomia na interpretação de estudos científicos. Meu nome é João Vitor Levindo, eu sou acadêmico de medicina no 5º ano e o meu objetivo nesse canal vai ser trazer tópicos em ciência e em bioestatística da forma mais simples e didática que eu consigo passar para vocês. Então já se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para a gente atingir o maior número de pessoas possível. Em medicina, um desfecho é o evento final, é o resultado daquele meu estudo ou daquela minha pesquisa. E existem vários tipos de desfechos diferentes, mas hoje eu queria trazer aqui principalmente 4 deles. O primeiro deles são os desfechos primários, ou seja, qual que é a variável mais importante para responder aquela minha pergunta clínica. Então é muito importante que você sempre se pergunte, na hora que você está lendo ou desenhando algum estudo, qual que é a variável mais importante que responde à pergunta que eu estou propondo nessa pesquisa. O conceito de desfecho primário vai muito ao encontro do conceito de desfecho clínico, ou seja, quais são os sinais, sintomas, as variáveis clínicas que realmente importam para o meu paciente dentro daquilo que eu estou estudando. Então avalie muito bem se aquela variável realmente é importante para o paciente. O desfecho primário tem que ser aquele que realmente impacta na vida do seu paciente. É por isso que a gente já tem hoje alguns grupos de pesquisa que estão mais na vanguarda que trazem o paciente para o próprio delineamento daquela pesquisa. Porque ninguém melhor do que o próprio paciente para dizer o que realmente é importante para ele. E o desfecho primário do seu estudo tem que ser alguma coisa que realmente impacte na vida daquela pessoa. A gente tem também os desfechos secundários, que são variáveis adicionais que eu posso mensurar, que vão melhorar a compreensão daquele fenômeno que eu estou observando. Então imagina, por exemplo, que você está fazendo um estudo para avaliar uma nova droga para insuficiência cardíaca, para pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E aí você vai, conduz o seu estudo com essa nova droga e no final você vai avaliar como que essa droga impactou na mortalidade. Perceba que esse é um desfecho primário clínico e importante para o seu paciente, se ele está morrendo ou não por insuficiência cardíaca. Esse seria então o seu desfecho primário. Mas você poderia ter também outros desfechos adicionais ao seu desfecho primário, por exemplo, hospitalização, gravidade e intensidade dos sintomas, avaliação de qualidade de vida desses pacientes com insuficiência cardíaca, são todos desfechos variáveis adicionais que melhoram a compreensão desse fenômeno, da utilização dessa droga para pacientes com insuficiência cardíaca. Outro tópico extremamente interessante em cima destes desfechos primários e secundários é o protocolo do estudo. Então, os pesquisadores, antes de começarem o ensaio clínico, montam um protocolo desse ensaio clínico com tudo que eles pretendem fazer com aquela pesquisa. Quais são os desfechos que eles pretendem mensurar e, mais importante, qual vai ser o desfecho primário e quais vão ser todos os desfechos secundários que eu vou avaliar naquele estudo. Isso é importante por alguns motivos. O primeiro deles, imagine que você fez o seu estudo inteiro e o seu desfecho primário teve um intervalo de confiança de 95% que continha o valor sobre a hipótese nula. Ou seja, em termos de p-valor, foi um estudo com desfecho primário não estatisticamente significativo. Infelizmente, a gente sabe que existe um viés de publicação que dificulta um pouco mais a publicação de estudos negativos. Agora imagina que você, como pesquisador, foi lá, viu um dos desfechos secundários, por exemplo, de hospitalização, e viu que esse desfecho foi estatisticamente significativo. Você vai lá e você transforma esse desfecho que antes era um secundário para ser o primário do estudo, porque ele atingiu significância estatística e você resolveu manipular esses resultados. O protocolo que você fez daquele estudo impede que isso seja feito, porque você já colocou lá atrás, antes de chegar ao seu resultado, o que você queria que fosse o seu desfecho primário e o que seriam os desfechos secundários. Tem outro ponto importante disso também, é que todo o cálculo amostral do meu estudo é baseado no desfecho primário. Então, por convenção, a gente quer atingir um poder estatístico mínimo de 80%, um nível de significância de 5% e uma variância estimada com base na literatura para eu fazer o cálculo de quantas pessoas eu preciso incluir no meu estudo. E para fazer esse cálculo, eu considero a ocorrência do desfecho primário e não dos desfechos secundários. Quanto mais análises eu faço no meu trabalho, seja uma análise de subgrupo ou os desfechos secundários adicionais, maior a probabilidade de eu detectar um efeito única e exclusivamente pelo acaso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essas análises múltiplas,
porque elas aumentam muito a probabilidade que eu cometa um erro do tipo 1. E se a gente não tem essa compreensão mais ampla dos tipos de desfecho, isso pode passar batido. Dentro desse tema, existem também os conceitos de hard e soft endpoints, traduzidos para desfechos duros e desfechos moles ou frouxos. Os desfechos duros são aqueles que dependem muito pouco da subjetividade, que são de mais fácil mensuração, com a variação interobservador relativamente pequena. Então é, por exemplo, o desfecho de morte, de hospitalização, de ocorrência de infarto, de AVC. Já os desfechos moles, ou também chamados de desfechos frouxos, são aqueles que dependem um pouco mais da subjetividade de cada um dos pacientes. É, por exemplo, o nível de dor, a qualidade de vida ou bem-estar psicológico daquele paciente. São desfechos que dependem muito mais da percepção individual de cada um e que, por isso, podem ter uma avaliação um pouco mais dificultada. Mas são desfechos também muito interessantes para a gente trazer a compreensão daquele fenômeno para outras esferas mais subjetivas do comportamento humano. Então, qualidade de vida também é um desfecho muito importante. Percepção de dor, o bem-estar psicológico das pessoas são variáveis que a gente deveria levar em consideração para o cuidado da saúde do seu paciente. A gente tem também um terceiro tipo de desfecho, que são os desfechos substitutos. Nada mais são do que resultados de exames utilizados para substituir desfechos clínicos. Pode ser, por exemplo, os níveis de LDL, ao invés de utilizar os níveis de mortalidade cardiovascular por uma doença. Pode ser os níveis de BNP, ao invés da gravidade clínica de uma insuficiência cardíaca, ou então achados eletrocardiográficos para substituir algum outro sintoma da prática clínica de pacientes com arritmias. A gente tem que tomar muito cuidado com os desfechos substitutos quando eles são usados para tentar justificar alguma recomendação. No caso, por exemplo, do LDL, a gente já tem muito bem documentado que medicações que reduzem o LDL também significam uma redução de eventos cardiovasculares. Então hoje, em 2024, é até eticamente discutível você ter que fazer um outro estudo para avaliar mortalidade cardiovascular, sendo que você poderia obter a mesma resposta avaliando níveis de LDL. Mas essa questão do LDL só acontece porque é extremamente bem documentado a relação causal entre abaixar LDL e diminuir nível de mortalidade cardiovascular. A gente tem alguns exemplos na história de desfechos substitutos que foram utilizados para criar recomendações médicas que não deram nem um pouco certo. Vou citar um deles, foi a flecainida. Flecainida é um antiarrítmico que era muito utilizado para normalizar o eletro de pacientes com arritmias ventriculares no pós-infarto. Então aquela área de cicatriz do miocárdio podia ser um foco de arritmias ventriculares e as pessoas começaram a perceber que a flecainida normalizava o eletro das pessoas que tinham essas arritmias ventriculares no pós-infarto. Logo você pensa, se esse remédio está normalizando o eletro desses pacientes, eu vou utilizar para eliminar uma das principais causas de morte nesses pacientes, que eram justamente as arritmias ventriculares. Durante muito tempo, então, a flecainida foi utilizada nesse sentido. Até que houve um ensaio clínico randomizado que avaliou especificamente como que a flecainida impactava na mortalidade desses pacientes. E foi observado que a flecainida, na verdade, aumentava a ocorrência de morte, mesmo normalizando o eletro. Então, quando a gente utilizou só o desfecho substituto de normalizar eletrocardiograma, eu achava que esse remédio ajudava, quando na verdade eu estava provocando uma enorme iatrogenia e aumentando a mortalidade desses pacientes. Quando se eu não tivesse feito nada, o resultado seria ainda melhor. Então toma muito cuidado quando você vai avaliar um estudo que utilizou um desfecho substituto como desfecho primário, mesmo que esse achado de exame faça muito sentido em parâmetros fisiopatológicos. Por fim, o nosso quarto tipo são os desfechos compostos, que acontecem quando eu combino dois ou mais desfechos dentro de um só. A gente usa desfechos compostos para atingir poder estatístico com maior facilidade, principalmente quando o desfecho primário mais adequado para responder a minha pergunta é um desfecho muito raro. Quando eu tenho desfechos com baixa ocorrência, eu preciso de um número de pessoas muito grande para detectar algum efeito caso esse efeito exista, que é exatamente o conceito de poder estatístico. Então, quando eu combino dois ou mais desfechos, eu atinjo o poder estatístico com maior facilidade. Acontece muito em cardiologia com o chamado MACE, que são os Major Adverse Cardiovascular Events. Eu junto vários eventos adversos cardiovasculares em um desfecho só. Então, se o indivíduo tiver ou um infarto, ou um AVC, ou uma morte cardiovascular, ele entra para a contagem do meu desfecho de forma que eu consigo detectar algum efeito da minha intervenção
com menos pessoas em um estudo. O cuidado que eu tenho que tomar na hora de avaliar um desfecho composto é qual que é a contribuição de cada um dos componentes do desfecho para o meu efeito encontrado. Por vezes, quando eu tenho um desfecho composto, por exemplo, de morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca, às vezes eu encontro um efeito significativo às custas apenas de hospitalização, por exemplo, significando que aquela intervenção foi capaz de reduzir o composto de morte ou hospitalização às custas apenas de uma redução de hospitalização. Uma droga, então, que não teve efeito em mortalidade. Quando eu olho para aquele desfecho composto como um todo, eu posso achar que a intervenção foi eficaz para reduzir os dois componentes do desfecho, quando na verdade ela foi só para um ou só para outro. Então é muito importante que você compreenda quais são os principais tipos de desfecho em pesquisa científica, compreendendo também quais são as limitações e vantagens de utilizar cada um desses tipos de desfecho na hora de você avaliar um artigo ou na hora de você desenhar seu estudo. Sempre considere a relevância clínica e a robustez dos desfechos na hora de avaliar a eficácia e segurança associadas a uma intervenção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos a gente pode trabalhar em direção à ciência de verdade e autonomia na interpretação de evidências científicas. Um grande abraço e até a próxima!